Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem, como sempre com novidades e hoje com uma pessoa muito especial, a Lívia Borges. Ela tem uma formação que eu vou pedir para ela mesmo explicar, não é muito fácil, mas é muito diversificada, trabalhou ativamente em vários segmentos da sociedade e é uma pessoa muito simpática, com uma formação ampla. Lívia, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Suprem. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com vocês. Tá. Então, Lívia, me conta um pouco, porque você é advogada, depois foi psicóloga, depois psicossomática, depois mestre em ciência política. Não é muito fácil de entender. Explica pra gente. Então, eu comecei a minha carreira como advogada, trabalhei na área criminal, algumas causas também na área de família, e trabalhando com, na verdade, com aquela clientela, com as situações que se afrontavam, né? Eu comecei a me sensibilizar cada vez mais realmente pelo sofrimento humano. Sim. E aí procurei trabalhar com prevenção. Então eu vi que talvez não naquela área, mas eu queria pegar aquilo que de repente levava ou como motivação, às vezes quando era uma situação de família, ou uma situação também criminal, que às vezes a pessoa se envolve numa situação passional e às vezes... Né, A lei da justiça, né? Exatamente. Então eu queria ver alguma coisa que pudesse anteceder a esses fatos e atuar como prevenção, né? É claro que depois, trabalhando com prevenção, a gente vai vendo os diferentes níveis de prevenção, que aí existe a questão do antes, né? A questão quando o fato está ocorrendo e a questão também do depois, né? Então eu fui trabalhar com tudo isso. E aí fui fazer realmente o curso de psicologia, depois já de quase 10 anos na advocacia. Aí realmente fui deixando a advocacia de lado. Trabalhei um pouco, inclusive, com arquitetura também, essa parte do sensível, né? E aí fui estudando, né, psicologia, fazendo cursos, enfim, me preparando para realmente trabalhar no atendimento às pessoas. Mas você não atendia as pessoas de casos de advocacia como psicologia? Como é que é? Você orientava? Não, não. Quando eu trabalhei realmente como advogada, só na advocacia. E depois, quando fui trabalhar na psicologia, eu não fiz a psicologia jurídica, não. Ao contrário, eu fui fazer psicologia clínica, trabalhei primeiro com crianças, adolescentes, adultos. Então, não misturei as duas áreas, não. E você deixou a advocacia? Sim, deixei a advocacia há muitos anos que realmente não exerço, mas utilizei aquilo que foi realmente a base da minha formação para ter um olhar diferente sobre a sociedade, sobre aquilo que a população necessita. Então aí comecei a me interessar por políticas públicas. Sim. E aí fui fazer o mestrado em ciência política também. Só que antes disso tinha feito uma especialização em psicossomática. Que é uma extensão da psicologia, não? Não, mas é uma parte importante que dá um olhar assim para a gente poder compreender assim que razões, né, levam o adoecer. Na verdade, é uma continuação daquilo que me motivava na advocacia, quer dizer, entender também o adoecer social. Então, eu olho esse adoecimento de uma maneira mais ampla, tanto como indivíduo, tanto como sociedade. Então, por isso que eu consigo reunir as duas coisas. Ah, sim. E como é que foi a trajetória na parte social e de direitos humanos, etc.? Sim, aí comecei a trabalhar com prevenção ao abuso sexual de crianças. Fiz, inclusive, um trabalho voluntário para a Polícia Militar na época. Treinei vários profissionais, tanto da área de saúde, quanto da área de educação, quanto da área de segurança pública. Aonde você treinou? Na Polícia Militar. Fiz alguns trabalhos na Universidade Católica, na época que fui professora também lá. Inclusive, na época, era o curso de tecnólogo dos policiais militares, eles faziam lá. Aula do quê na Católica? Dei aula de abordagem sociopsicológica do crime e da violência, dei aula de psicologia organizacional, enfim, entre outras disciplinas. Inclusive, fui responsável por um laboratório de relações humanas, que nós trabalhávamos, inclusive, essas questões com os profissionais de segurança pública. Então, né, até o olhar diferenciado. Então, ali, às vezes, a gente tinha situações que no mesmo laboratório tínhamos civis e tínhamos militares. E a gente lidava com esse preconceito que havia entre uns e outros, né? Então, fizemos pesquisa de campo para que eles pudessem ouvir na perspectiva como, na verdade, como estudantes que eram, mas como a sociedade os via.
E isso foi de uma riqueza Sim. muito grande, muito grande. Então, isso é uma forma da gente poder aproximar esses públicos, que na verdade o policial, a sociedade, na verdade, é a clientela dele. Claro, né? claro. Então, quando você aproxima também esses feedbacks, porque às vezes um sabe do outro, mas não sabe quais são as motivações, quais são as dificuldades. Então, quando você aproxima, você consegue realmente diminuir o preconceito e potencializar a efetividade. Sim, e também falta diálogo, né? Falta Exatamente, diálogo. falta diálogo, né? Então, a proposta foi essa, né? Quer dizer, você sempre trabalhou numa linha voltada para direitos humanos, não violência, sempre Exatamente, isso. sempre isso. É claro que eu tinha também uma atuação, como continuo tendo, na área clínica. Mas... Você trabalhou em consultório? Sim, continuo trabalhando até hoje em psicoterapia. Ah, é? Individual ou em Individual, grupo? individual. Faço alguns trabalhos em grupo, não é terapia de grupo, mas acaba sendo extremamente terapêutico, porque eu trabalho alguns temas, então eu proponho, de repente, às vezes, ou 1 ano, ou 6 meses, ou 2 meses, um tema específico, reúno um grupo, e essa troca, esse diálogo também, quer dizer, as pessoas, na verdade, elas facilitam a cura umas das outras, sabe? Quando elas conseguem perceber que aquele problema que ela vivencia, o outro também vivencia, em um grau diferente, então às vezes respostas que um utilizou podem se completam. Então a pessoa já não se sente mais sozinha, porque a tendência é a pessoa achar que só ela vivencia. Ela é problemática. Né? Exatamente. Ou que só ela vivencia aquilo, né? Que alívio, né? Que alívio. Completando esse bloco, você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho uma menina linda de 7 anos com síndrome de Down, que é um desafio também para a gente trabalhar a inclusão. Né? Então, é uma outra vertente também. Outro aprendizado. Do meu trabalho é exatamente reforçar essa questão da inclusão na prática, não na teoria. Bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas como vocês perceberam, não é muito fácil sintetizar a vida da professora Lívia Borges. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos conversando sobre todos esses assuntos. Voltamos já. Bem, amigos e amigas, voltamos a conversar com Lívia Borges, que no primeiro bloco falou de coisas tão interessantes e até exemplo para nós. E eu queria me deter nesse bloco com um assunto que faz parte da sua prática, é sobre a violência. Quer dizer, a gente vive num mundo que a violência aumenta e os direitos humanos estão cada vez mais atuantes no sentido de deter isso, mas qual é, assim, a sua visão ou até explicação, você que trabalha efetivamente com a violência, com pessoas que passaram por dificuldades? Interessante que às vezes a gente vê, tanto por um lado, a banalização da violência, a violência chegando à nossa casa de um jeito até... aceitável, né? Exatamente. Então as pessoas estão ficando muito passivas, naturalizando isso como uma coisa normal, e isso não é uma coisa normal, isso é uma coisa que acontece, mas não é uma coisa aceitável. Então as pessoas estão sendo tolerantes demais com coisas que não deveriam ser tolerantes. Por outro lado, aqueles que negam essa violência, não veem essa violência como se aquilo não existisse. Uma coisa é você lidar com pessoas que vivenciaram essa violência totalmente desestruturadas e você está ali como um amparo para potencializar nessas pessoas a descoberta delas com relação a valores, a potencialidades, né? Que possam fazer frente a essa história, ressignificá-la, enfim. E você estar inteiro ali. Agora, outra coisa é você fantasiar que não sente essa violência, que não vivencia e não fazer nada, tomar uma atitude passiva, omissa, como isso não te dissesse a respeito. Isso é uma coisa que também me preocupa, tanto trabalho assim por um lado, mas trabalho também com esse outro lado, e às vezes acho que as pessoas se omitem demais quando elas deveriam realmente se expor, claro, com o devido cuidado, mas se expor a assumir posições, porque às vezes a gente vê situações de violência desde... Chegaram onde chegaram por omissão. Por omissão. Isso acontece principalmente com a corrupção. Então, quando você pega a questão da corrupção e vai lá na frente onde ela vai desencadear, existe uma relação direta de causalidade, só que isso às vezes, para a pessoa comum, talvez isso não seja tão evidente assim, sabe? E às vezes, quando você vai vendo no caminho,
uma série de omissões, uma série de, inclusive, necessidade das pessoas lucrarem no meio desse caminho sem perceber que lá na frente é alguém que vai ser violentado, é alguém que vai viver de uma maneira indigna. Vai sofrer, né, com aquilo. Claro, e aí a gente vai falar de violência estrutural, a gente vai falar de todos os níveis de violência. E esquece esse fator da omissão. Exatamente. Mas você acha que as pessoas estariam preparadas para tomar posições mais efetivas para combater a violência? Eu acredito que elas têm potencial para isso, mas isso precisa ser transmitido desde a formação. Porque se você aliena a pessoa, aliena a criança, se você não sensibiliza a criança a, por exemplo, fazer trabalhos voluntários, em que ela veja a dor do outro, que ela veja a necessidade do outro, que ela encontre o valor dela até a partir desse fazer o bem à outra pessoa, ela vai crescendo achando que aquilo é indiferente, que aquilo não diz respeito a ela. E quando você responsabiliza a pessoa num sentido mais amplo, você faz com que ela se sinta pertencente. Ao se sentir pertencente, qual é a tendência? Ela passa a ser proativa, né? Exatamente, é construir, é valorizar, é cuidar. Então, se a gente quer trabalhar com prevenção à violência, primeiro fazer com que as pessoas se responsabilizem, mas não responsabilizar, você tem obrigação, como uma coisa ruim. Não, como um privilégio, como uma coisa boa. Contribuição. Como uma contribuição e como o seu valor sendo transmitido e sendo, na verdade, percebido a si mesmo a partir daquele fazer. Fazer pelo outro, que na verdade é um fazer a si mesmo, no sentido mais amplo, né? Eu confesso que enquanto você estava falando, eu sinto que talvez eu tenha me metido na vida em algumas situações. Eu me pergunto, eu acho que nós devemos nos perguntar até que ponto nós estamos conscientes dessa tomada de posição, da importância de cada um nesse processo, né? Porque a gente critica a violência, põe a culpa numa porção de coisas, mas às vezes está se omitindo, né? Na sua prática, você acha isso comum? É um fator preponderante a omissão das pessoas? Acho um fator comum, pelo menos assim, tenho visto muito, de uma maneira assim, muito recorrente, sabe? A gente vê em vários níveis, tanto nas famílias, às vezes as pessoas se omitindo de assumirem a sua postura, o seu papel de autoridade. Então, os pais, quando eles não assumem o seu papel de autoridade, eles estão sendo totalmente equivocados e violentos, sim, num certo sentido, porque, omissos, né? Permitindo a violência, às vezes, do seu filho contra outra pessoa, ou do seu filho como vítima dessa violência também, porque às vezes você não tem um olhar atento, ou não sabe dar limites. O dar limites, aí a gente entra num lado que é desconfortável. Dar limites não é uma coisa fácil. Não. Você frustra o outro. Ao frustrar o outro, o que o outro vai sentir de você? Raiva. É natural. Sentir raiva não tem problema nenhum, é emoção humana. Agora, o que você vai fazer com essa raiva é o que a educação precisa ensinar. Como a pessoa vai Claro, né, administrar essas emoções? Você não vai negar, mas ele precisa ter esses referenciais. Equacionar, né? Equacionar. Então, a gente vê essa omissão em várias instâncias. A gente vê isso dentro de casa, a gente vê isso nas escolas, a gente vê na sociedade de uma maneira geral. Então, quando a nossa cultura está sendo leniente demais, passando a mão demais na cabeça dos nossos estudantes, das nossas crianças, nossos adolescentes, está formando essas pessoas para um mundo que ainda não é este nosso mundo. Um mundo que não existe ainda. Pode ser até que seja no futuro, né? Mas não é ainda. Então você precisa preparar pessoas para viver no que estamos vivendo aqui e agora. Claro, com uma perspectiva melhor para o futuro, mas você não pode trabalhar para o futuro negando algo aqui. Sim, aí é utopia, né? É utopia. Utopia. Então, e isso é uma coisa que tem realmente me preocupado, sabe? Me diga uma coisa, o que você traria como reflexão ou sugestão para a sociedade ou até a família como uma mudança de prática, de ações, por simples que sejam, que possam reverter um quadro? Afetividade e limites. Acho que as duas coisas elas caminham juntas e elas estruturam uma personalidade. Porque só limite, você fica muito seco, você fica às vezes tolhendo demais. Intelectual. Né? Exatamente. Ou a afetividade somente também ela não te ajuda a direcionar esse teu impulso, né? Inclusive quando a gente quer trabalhar autocontrole, né? Tanto na criança, adolescente ou adulto, como é que você vai trabalhar se a pessoa não se estruturou na infância em termos de contenção né? Dos seus próprios instintos primitivos? Quer dizer, é você saber se posicionar, é você realmente se colocar como autoridade naquele papel. Veja, quando a gente fala que é autoridade, nas suas funções, não é superioridade, não se trata disso. Porque quando a gente trata da criança, do adolescente, eles são importantes, tal qual o pai e a mãe.
Agora, você precisa entender ao quê? O papel, o que é adequado para você, o que é esperado para você, porque ele também te desafia a isso. E é isso que, na verdade, vai ajudá-lo a estruturar o papel dele. Aquilo que ele... Não sei se, de repente, é isso que você... Não, sim, é a sua contribuição. Sim. Eu acho que assumir o seu papel, né, não transferir para os outros as coisas que são suas, nem vice-versa. Sim, assumir a responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade, que acho que, de repente, é uma coisa que as pessoas estão terceirizando a sua responsabilidade. Quer seja a responsabilidade como pais, quer seja até como esposa, como marido, como companheiro, como colega de trabalho, as pessoas estão terceirizando tudo e não assumem que, na verdade, aquilo que é utópico do casamento ideal, da profissão ideal, do mundo perfeito, vai depender de como você processa isso diariamente. Porque o desafio ele é diário. Todo dia você vai errar e todo dia você vai buscar aprumar-se. E assim é a vida. A beleza da vida é isso. Senão, quer dizer, o que estaríamos fazendo aqui? Então, na verdade, essa utopia ela serve para direcionar você. Não é um lugar que você vai alcançar. Isso aí é realmente... Sim, um norte. É o norte, para inclusive motivar você a estar sempre se aprimorando. Nunca achar que você vai comprar um livro de receita pronta que vai dizer como que vai ser o seu casamento ou como vai ser a criação dos filhos. Isso não existe, né? Eu li uma frase no Ocidente que diz que é melhor cumprir mal os seus deveres do que cumprir bem os deveres dos outros, né? Sim, isso aí é fantástico, porque inclusive no Bhagavad Gita, né, ele fala claramente sobre isso. E isso entra naquela questão que você tocou no início, né, a questão da omissão, que é algo que me preocupa também. Então, às vezes as pessoas não querem assumir esse papel porque desvalorizam, ou porque não acham que aquilo é tão importante com aquilo que o outro está fazendo. Aí que as pessoas se enganam. Tudo é importante, tudo é essencial. Bem, a discussão é ampla e muito rica, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com a professora Lívia Borges no próximo bloco. Voltamos já. Então, nós vamos terminar a nossa entrevista com a Lívia Borges, nesse terceiro bloco, e eu preciso, então, acrescentar a formação voltada à parte espiritual da Lívia, porque a Lívia, ela estudou profundamente as filosofias orientais, ela no final do segundo bloco falou do Bhagavad Gita, uma obra clássica no mundo todo, livro de cabeceira do Gandhi, inclusive, e do Einstein, e ela também é atuante nessa área. Ela coordena o Centro Ramakrishna em Brasília, então é que não dá tempo de falar dessa moça extraordinária. Mas ela tem um livro, eu quero apresentar para vocês, A Alma do Guerreiro. E, ao mesmo tempo, comentar, a gente estava falando de violência, e agora ela vai falar da alma do guerreiro. Mas o guerreiro não é aquele que usa espada e corta a cabeça de todo mundo? Não bem assim. Lívia, o que você tem para nos falar sobre a alma no guerreiro no teu livro? Pois é, aqui no livro, então, eu estou trabalhando o arquétipo do guerreiro, então eu trabalho questões tanto de padrões de pensamento quanto padrões de comportamento e as motivações desse guerreiro. É claro que a gente está olhando aqui nesse sentido positivo, é claro que o arquétipo ele tem sempre o lado da dualidade, o lado negativo e o positivo, só que quando a gente acaba descuidando desse arquétipo, que ele é extremamente importante na transformação tanto do indivíduo quanto da sociedade, a gente acaba potencializando o lado negativo, o lado da sombra. Isso eu até, às vezes em discussões na área de segurança pública, a gente acaba levando um pouquinho isso. É claro que ele não está atrelado necessariamente à espada enquanto corte, né? Mas vamos pensar nesse corte simbólico, que aí é o que eu também trabalho no livro. A gente trabalha vários símbolos que estão ligados ao universo do guerreiro e na verdade, o que a gente traz aí é que esse guerreiro, na verdade, é cada um de nós. Cada um de nós tem esse guerreiro em potencial. É claro que a gente tem ícones na sociedade que representaram esse arquétipo, isso aí com toda certeza. Mas cada um de nós tem essa força. Nós temos inúmeras lutas cotidianas. Lutas com relação a crises financeiras, crises de saúde, enfim, familiares, né, relacionamentos. Basta olhar para o nosso próprio corpo, nós temos o tempo todo, na verdade, uma guerra interna.
né? Quando a gente fala do sistema imunológico, nós estamos falando também de uma guerra com relação, às vezes, àquilo que vem como um invasor que é percebido como uma ameaça e que, de repente, todo o teu organismo se prepara para transformar aquilo ali, para não permitir que, na verdade, aquela informação, que às vezes é informação de um vírus, né, venha modificar todo o teu funcionamento. Então, isso é uma situação até de proteção. Então, o guerreiro, na verdade, ele protege, ele é aquele que vem resguardar o Dharma. Então, numa linguagem... Dharma enquanto aquele dever universal, mas também aquele poder que sustenta a vida. É aquilo que trabalha as virtudes para preservar uma ordem universal. E interessante que, às vezes, para ele preservar essa ordem universal, que aí tem a ver com, a gente poderia usar até a linguagem do Amit Goswami, causalidade descendente, causalidade ascendente, né? Na verdade, ele vem para, às vezes, questionar uma ordem injusta, né? Quando um povo está sendo subjugado, quando você está num relacionamento opressor, que a pessoa te oprime, você utiliza essa força para sair dessa situação de opressão. Então, às vezes não necessariamente com violência. Não necessariamente. Porque a gente associa guerreiro a seres violentos. Exatamente. Né? Então, inclusive, é um medo que as pessoas têm quando a gente trabalha de cultura de paz. Veja, eu trabalho cultura de paz. E às vezes eu vejo algumas pessoas com medo de utilizarem essa expressão e tentarem nivelar tudo, né? Ignorando que existem papéis na sociedade que são necessários e na sua própria vida, posturas que você precisa ter em determinados momentos e que não necessariamente invalidem aquela paz, ao contrário, preservam aquela paz. A gente pode até voltar ao exemplo de Cristo. Quando ele chega e os mercadores estavam fazendo comércio no templo, veja, fazer comércio no templo é algo inadequado, inconcebível. Sem propósito. Sem propósito. O que ele faz? Ele joga tudo, ele quebra tudo, ele expulsa aquilo, ele dá um basta, ele dá um limite. Veja, as pessoas às vezes não se recordam que ele, um grande, né, pacificador, fez isso, mas por quê? Ali era adequado. Aí que tá, aí vem a questão da adequação. É mais indignação do que violência, né? Sim, sim, sim. E a adequação, você está dando um limite, está dando um basta. É até pedagógico, né? Pedagógico. Imagina a mãe que não dá limite ao filho, que não mostrar para ele, de repente, o que é certo e o que é errado. É claro que depois, mais à frente, você pode até relativizar, mas nos primeiros anos da infância, se você relativizar, você está prejudicando a formação dessa Sim, porque criança. a pessoa não tem valores bem formados, né? Sim, aí exatamente. fica no vale tudo. Fica né? no vale tudo. Porque depois, quando você entra na dimensão do pensamento abstrato, aí sim você pode relativizar. E é relativizar com consciência. Não é relativizar... Conhecimento. Com conhecimento. Não é relativizar para satisfazer o teu ego, né? O teu egoísmo, tuas necessidades individuais. Não se trata disso. Eu gostaria que a gente comentasse um pouco o sentido do arquétipo, né? Porque o Jung foi o pai da criança, né? Arquétipo seria uma forma universal Sim. que a gente tem introjetado. Isso, de valores, de posturas, de atitudes, de modo de pensar, de modo de processar a informação. Então, esse arquétipo do guerreiro, ele, na verdade, reúne determinadas características que são necessárias para a autotransformação. Então, quando a gente vê assim, sistemas opressores, quer seja de educação, quer seja de religião, quer seja de cultura, quer seja, né, a sociedade, sistema político, que seja, você vai precisar dessa força para modificá-la. Ou um conceito sobre si mesma. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade com relação à autoestima, que se sente menos do que todo mundo, inferior a todo mundo, enfim, isso é um conceito que ela tem. E ela vai precisar dessa força para modificar esse conceito, para romper. Ou então, sabe, quando as pessoas utilizam uma religião de uma maneira distorcida, assim, muito supersticiosa, e elas ficam com medo, não pode fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. Isso tudo está na mente dela. Então, ela também precisa dessa força para poder vencer essas ameaças que são mentais. Quer dizer, muitas vezes, processos na vida da pessoa impedem a expressão dos arquétipos, né? A timidez, o medo e outra coisa, a pessoa não aciona um princípio. Isso. Ou até utiliza, mas permite o lado negativo dele, né? Então, às vezes, por exemplo, com relação ao arquétipo do guerreiro, o que seria o negativo? Quando ele passa, na verdade, a oprimir, ele utiliza essa força, na verdade, para ganhos pessoais, que, na verdade, é uma distorção, porque o guerreiro, ele associa o pessoal com aquilo que na verdade, é
o social, aquilo que as pessoas que ele ama. Então, claro que ele vai expandindo também a sua consciência para incluir mais pessoas. Então, qual seria o sentido do arquétipo do guerreiro universal? Você poderia olhar e achar que, por exemplo, Krishna era guerreiro, né? Sim. Você pode olhar que Jesus Cristo também era um guerreiro. Ele revolucionou. Então, olhando nesse sentido, é guerreiro nesse sentido, de você fazer frente a realmente uma situação que é completamente distorcida. Um estado de coisas deteriorado, né? Exatamente. Então, vem restabelecer uma ordem que tem a ver com o sagrado, com o divino. Aliás, todos eles, né? Buda fez a mesma coisa, Sim. teve que enfrentar a ortodoxia do hinduísmo, Sim. Jesus dos judeus e das sinagogas, né? Porque tanto Buda quanto Jesus, na época que viveram, as religiões também estavam supersticiosas ou então distorcidas, equivocadas, né? Era muito achatada, né? Muito voltada para uma massa ignorante, né? Exatamente. Bom, e assim, qual que é a mensagem que você deixa no livro A Alma do Guerreiro? Muitas mensagens. A questão, inclusive, da resiliência, né? Olhando assim num sentido de que nós precisamos... Explica um pouco a resiliência, a capacidade. Essa capacidade, né, que a pessoa tem realmente para sobreviver às situações, para se adaptar rapidamente a elas. Não se entregar. Não se entregar, dar novos significados, e inclusive ser um estímulo para que outras pessoas também possam sobreviver. E aí no livro a gente utiliza, inclusive, algo que é falando sobre as tendências, as 3 tendências, né, com relação aos gunas, né, do hinduísmo, né? Tendências, então, à inércia, tendência à atividade que aí pode ser uma atividade controvertida, ou ao equilíbrio, à harmonia entre elas. E, claro, cada uma delas vai estar dentro de você, tentando ocupar o poder da sua consciência. Aí cabe a nós perceber qual é para você modificar e fazer um bom proveito delas. Olha, nós estamos chegando no fim do 3º bloco. É uma pena. A gente tem que te entrevistar de novo. A Lívia Borges é uma pessoa extraordinária, o convívio com ela muda a gente. Eu queria te deixar as palavras finais dessa entrevista, o que você quer dizer para nós. Primeiro, agradecer tua vinda aqui, né? E o que você quer deixar para nós? Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui, acompanho o trabalho de vocês, muito bacana. E é aquela ideia, assim, mais uma mão, na verdade, assim, para colaborar, cooperar realmente com o mundo. Então, a ideia do arquétipo do guerreiro é aquele que coopera exatamente para essas forças realmente da luz, do crescimento, da transformação positiva. E acredito que todos nós, na verdade, estamos imbuídos, né, com esse propósito. Tá bom, obrigado pela contribuição, obrigado pela audiência e até o nosso próximo Papo Suprem. Obrigado.